três coisas que toda pessoa de sucesso precisa entender. Três coisas que qualquer pessoa que quer vencer na vida, que quer fazer a diferença, ela precisa praticar. Com vontade ou sem vontade, com ânimo ou sem ânimo, querendo ou não, ela precisa fazer. Ouça, há coisas que nós não temos vontade de fazer, mas é necessário ser feito. E se você pegar os campeões, você vai ver que eles fazem o que ninguém faz hoje, para terem amanhã o que ninguém tem. Então eles se sujeitam, eles se disciplinam a tal ponto no dia de hoje, contrariam a si mesmos, para tomar algumas atitudes que são necessárias naquele momento, e aquelas atitudes vão render grandes resultados amanhã. Então essas três coisas que eu vou te passar, não é uma opção, é uma necessidade. Você precisa fazer se você quer vencer na vida. Amém? Se você puder marcar, marque. E a primeira delas que eu quero que você marque é a seguinte: se você quer ser uma pessoa de sucesso, esqueça o que você perdeu. Aprenda a esquecer o seu passado. E eu te digo isso por quê? Porque toda pessoa que fica presa ao seu passado, ao que ela teve ou deixou de ter, ao que ela perdeu ou deixou de perder, ela não consegue olhar para frente. Não olhando para frente, ela não tem projetos, ela não tem metas, ela não tem objetivos, então ela não consegue sair do lugar. Ela fica sempre andando em círculos, e a conversa dela sempre é a mesma. Ah, mas me fizeram isso, me fizeram aquilo, me puxaram o tapete, me apunhalaram pelas costas. De cada 10 pessoas que eu atendo, 9 falam do seu passado. Você fica meia hora falando com uma pessoa, 25 minutos é ela falando do passado, 5 minutos é eu tentando convencer ela que o passado acabou e que ela precisa plantar hoje para colher amanhã. Então a primeira coisa, amém, primeira coisa que um homem de sucesso, uma mulher de sucesso tem que entender: esqueça o que você perdeu. Você perdeu uma casa, Deus tem 2 para te dar. Perdeu uma fazenda, Ele tem 2 para te dar. Perdeu um carro, Ele tem o melhor para te dar. Perdeu uma família, Ele vai te dar uma melhor, e a glória da última casa vai ser maior que a primeira. Perdeu a saúde, você vai sair daqui curado hoje mesmo. Mas você tem que estar disposto a virar a página. Aí você diz assim: mas bispo, não tem como esquecer o passado. Concordo, mas tem como pelo menos você ignorar ele. Não quero saber do meu passado, eu já falei demais do meu passado. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui hoje é um voto consigo mesmo, de não falar mais do seu passado. Você vai falar contigo: eu não vou mais falar do meu passado, eu não quero saber o que aconteceu. O meu passado acabou a noite passada. Quando eu acordei, já era um novo dia, é uma nova história, é uma nova meta, é um novo objetivo. Você só vai voltar a falar do seu passado o dia que você vier contar testemunho, porque aí você vai dizer: antes eu era assim, 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 e agora eu estou assim. Amém? Que é um grande exemplo da Bíblia, e o melhor que nós temos, Jó. Primeiro capítulo de Jó, você abre a Bíblia e vai lá, está dizendo: essa é a história de Jó, mais ou menos nessas palavras. Existia um homem que era o mais rico do Oriente, mais rico do Oriente. Olha quem era Jó. Tinha 7.000 ovelhas, não sei quantas mil cabeças de boi, não sei quantos jumentos, 3.000 camelos. Os seus filhos se alegravam e festejavam um nas casas dos outros, comemorando as suas vitórias e as suas alegrias. Então você veja que ele não era um qualquer, ele era o cara, desculpa a maneira vulgar de falar, o mais rico do Oriente. 3.000 camelos. Quem aqui trabalha com transportes ou transportadora? Deixe-me ver, levante as suas mãos. Você talvez entenda melhor, porque se você colocar Jó nos dias de hoje, camelo naquela época era um animal de transporte. Então era um animal que levava carga. Era como se Jó fosse dono de uma transportadora com 5.000 veículos, aliás, 3.000 veículos à sua disposição. Então ele não era um qualquer, ele era um camarada que tinha muito. Um dia Satanás tocou na vida dele. Não foi Deus. A maioria das pessoas dizem que Deus fez. Não foi Deus. Quem tocou na vida de Jó foi o mal. Ele deitou rico e acordou pobre.
Uma notícia ruim atrás da outra. Vinha um funcionário e dizia: Jó, olha, a sede da fazenda pegou fogo, os animais que estavam lá dentro morreram queimados. O outro vinha e dizia: meu Deus, os filhos estavam almoçando, caiu o telhado em cima deles, todos morreram. Jó, olha, os animais se jogaram no precipício. Uma notícia ruim atrás da outra. A última vez, quando ele se olha no reflexo da água, ele vê que o corpo dele está leproso da cabeça aos pés. E ainda assim, você vê Jó dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive. Você pode repetir isso? Você sabe lá o que é isso? Uma pessoa que perdeu tudo do dia para a noite, ainda abrir os lábios e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem é Deus, e eu sei que Ele vai mudar essa situação. Ele tinha 1000 motivos para ficar falando do passado. Oh meu Deus, ontem o Senhor me deu tudo, hoje o Senhor tirou tudo. Olhando para frente, e lá na frente Deus honrou ele. No capítulo 42 a Bíblia diz: mudou Deus a sorte de Jó, ou na tradução de hoje, mudou os rumos de Jó, e deu-lhe o dobro do que antes ele possuía. O dobro de ovelhas, o dobro de bois, o dobro de alegria, uma família maravilhosa, felicidade, paz em todos os sentidos. A cada ano a esposa vinha grávida e falava: Jó, estou grávida de mais um. E no outro ano: Jó, embuchei de volta. E cada ano uma notícia boa. E é assim que eu já vejo você, Bispo Edson. Já me engravidei de um novo testemunho. Bispo Edson, eu tenho mais uma vitória para contar. Deus é comigo, eu vou fazer a diferença, independente do que foi ontem. Hoje você está plantando e amanhã você vai colher. Quem me entende, levante as suas mãos. Esse é o espírito da fé. Então, primeira coisa que você tem que entender: desista do seu passado. Siga o conselho de Paulo: desistindo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão. Amém? Então qual é a primeira coisa? Esqueça o seu passado. Se não puder esquecer, ignore ele, desista dele, vire a página, pare de falar do seu passado, vamos olhar para frente. Segunda coisa, você precisa vencer o medo. Medo da crise, medo do desemprego, medo da falência, medo de perder, medo de ser atingido. O setor que eu trabalho é o que mais está sendo atingido na crise. O fulano foi mandado embora, era o mais antigo, mais conceituado, o próximo da lista sou eu. Ai meu Deus do céu, minha empresa está indo de mal a pior. O medo, se você não se cuidar, ele se torna um corpo, ele se materializa. Ouça, o mesmo Jó, no capítulo 3, ele confessa, ele diz assim: olha, o que eu mais temia me sobreveio. Em outras palavras, o que eu mais tinha medo, acabou me acontecendo. Ele falou isso depois que tinha perdido tudo, confessou depois que tinha perdido tudo. Em outras palavras, você pode estar certo, que em algum momento da vida de Jó, ele deve ter parado para olhar para a sua fazenda, para suas cabeças de gado, para a sua fartura, para a sua família maravilhosa, e no fundo ele deve ter dito para si mesmo: poxa, meu maior medo é perder isso aqui. Meu maior medo é perder minha família, é perder os meus filhos, é perder o que eu conquistei. E quando você pronuncia o medo, uma coisa é você sentir medo, outra coisa é você materializar ele através de uma palavra. Quando você pronuncia o medo, ele torna-se um corpo. O mal se apropria disso. Você pode ver que toda pessoa que tem medo de perder um relacionamento, ela acaba perdendo. Toda pessoa que tem medo que o filho vá para as drogas, acaba indo para as drogas. A pessoa que tem medo demais da família se desfazer, acaba tendo um problema na família. Tem medo demais de ser mandado embora, acaba sendo mandado embora. Então, assim como o medo se materializa, a coragem também se materializa. Quando você pronuncia a coragem, quando você diz: eu tudo posso naquele que me fortalece, eu sei que o meu Redentor vive, eu sou mais que vencedor, eu vou dar a volta por cima, eu não serei cauda, serei cabeça. Isso vai se materializar. Você está colocando para fora. Amém, gente? Então qual é a segunda coisa? Vença o medo. Quando ele bater a porta do seu coração, porque é impossível não sentir medo, você precisa confrontá-lo, dentro de você vencê-lo, e não pronunciar. Pronuncie coragem, e não medo e nem derrota. Amém, gente? Então a primeira coisa, você precisa esquecer seu passado. Segunda, confronte o medo, vença o medo. E a terceira, para a gente fechar, que é a principal:
há situações que você não pode tolerar em hipótese alguma em sua vida. Sabe como começa uma virada de vida, uma virada de situação? Sabe quando começa um testemunho? Quando a pessoa diz para si mesmo: eu não aceito essa situação que eu estou vivendo. Você viu o senhor que deu testemunho agora há pouco? Ele disse assim: olha, semana passada eu entrei aqui, mas eu entrei aqui dizendo: meu Deus, alguma coisa vai ter que mudar. Eu não entrei aqui para assistir só uma reunião, tem que mudar. Então, a partir do momento que a pessoa não aceita a situação do jeito que está, quando há coisas que ela sabe que não podem continuar do mesmo jeito, que a vida não é do jeito que está, mas que eu posso mudar isso através da minha fé, então aquela revolta faz com que ela comece a se enxergar diferente e tomar atitudes diferentes. Quando você ouve falar de Jó, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é paciência. Tanto é que quando uma pessoa é muito calma, muito love, paz e amor, geralmente costuma-se dizer que ela tem a paciência, e fulano tem a paciência de Jó. Mas não tem nada a ver, porque não foi a paciência que mudou a situação de Jó. Muito pelo contrário, a paciência foi fazendo ele aceitando a situação. Olha, vim nu para este mundo, vou sair dele nu. Deus me deu, Deus tirou. Então ele foi se acomodando com a situação. A paciência não mudou nada. O que mudou foi lá no capítulo 22. No capítulo 1 ele perde tudo. No capítulo 3 ele diz que o que ele mais temia aconteceu. Foi reclamando da vida, reclamando. No capítulo 22 ele explode. Ele diz assim: eu não aceito essa situação, não aceito, a minha queixa hoje é de um revoltado. Ele falando com Deus: se eu soubesse onde é o tribunal de Deus, eu ia até o tribunal dele colocar as minhas queixas diante dele, porque eu não aceito mais ser humilhado, eu não aceito mais essa lepra, essa vergonha, essa humilhação. Então há situações que eu não posso tolerar em minha vida. Uma coisa é eu estar no fundo do poço, outra coisa é eu tolerar estar no fundo do poço. Uma coisa é eu estar endividado, outra coisa é eu tolerar a dívida na minha vida. Uma coisa é eu aceitar o agiota todos os dias me cobrando e dizendo que sabe onde o meu filho estuda, onde a minha mulher trabalha e que vai fazer isso e vai fazer aquilo. Eu não posso tolerar. Uma coisa é estar numa situação difícil, outra coisa é tolerar uma situação difícil, aceitar ela, se acomodar com ela. Minha queixa é de um revoltado. Ali começou a mudar a situação. Desculpa a maneira exacerbada que eu estou falando hoje, mas, meu caro, é assim que começa a mudança na vida de uma pessoa. Você não entrou aqui para ser mais um. Os amigos de Jó vinham consolar ele, chorando. Já estavam preparando o cortejo, o enterro, esperando a morte de Jó. Os inimigos já estavam cavando a cova. Se cansaram de tanto cavar porque não chegou o dia da morte. Que é um exemplo de não aceitar a situação, de não aceitar a coisa do jeito que ela é, de confrontar, de que há situações que você precisa se revoltar. Jesus estava passando perto de Betânia. Na beira do caminho estava lá uma figueira. Jesus olhou de longe aquela figueira, cheia de folhas, bonita. E ele, com fome, disse assim: poxa, era tudo que eu precisava. Estou passando de viagem, com fome, vou matar a minha fome. Figueira. Só que conforme ele foi chegando perto daquela árvore, ele percebeu que não tinha frutos, coisa nenhuma. Só tinha o quê? Folhas. Jesus ficou tão indignado com aquela situação, quando ele viu que os seus olhos acabou enganando ele. E eu não sei quanto a você, mas se há algo que me deixa nervoso e irritado, é a sensação de perda de tempo. É você investir numa coisa e ver que aquilo não deu em nada. Isso dá raiva. Você perde tempo. Você investiu num relacionamento, foi uma furada, tempo perdido. Investiu num curso, investiu numa profissão, investiu num ponto, investiu numa empresa, é ou não é? Fez um investimento acreditando, foi perda de tempo. Então, quando você perde tempo, você fica irritado. Jesus viu que foi perda de tempo ele ter ido até aquela árvore. Ele ficou tão indignado que ele olhou para ela e falou assim: nunca mais você vai enganar ninguém, nunca mais nasça fruto de ti. Ele amaldiçoou a figueira, e a Bíblia diz que na hora, Mateus 21, na hora ela secou pela raiz. Os discípulos ficaram admirados: mestre, a figueira que amaldiçoaste secou pela raiz?
Ele falou: não fique admirado com isso, porque se você tiver fé, e você dizer para esse monte: ergue-te e lança-te no mar, assim vai acontecer. E tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Uma figueira demora de 2 a 3 anos, se a pessoa souber cultivar ela para dar fruto. Em segundos fez a figueira secar. Uma palavra significa dizer que não interessa há quanto tempo esse problema está aí. Essa árvore de miséria pode estar plantada aí 1 ano, 2, 3, 5, 10, 30. Se você usar sua autoridade aqui, vai secar em nome de Jesus. Você não vai mais perder tempo, não vai mais mirar no alvo errado. Deus vai te dar a direção certa, você vai fazer a diferença. Então há situações que eu não posso tolerar. Eu não posso tolerar viver uma vidinha medíocre e achar que é normal. Não é normal. Deus quer o melhor para você. Então qual é a primeira coisa? Esqueça seu passado, pare de falar do que você perdeu. Segunda coisa, vença o medo. E terceiro, há situações que você não pode tolerar. E se você não tolera a crise, a miséria, o fracasso, fique em pé e diga: eu vou vencer nesse congresso. Eu vou vencer nesse congresso. Em nome de Jesus.